sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje ficou um pouco longo. Descreve a instalação do SQL Server em ambiente Linux, passando desde o processo do download até a gestão da base de dados, fazendo seu backup como segurança. Aproveitem o conteúdo e até a próxima. Muito obrigado! Muito bem. Uma vez conectado ao ambiente Linux, eu preciso saber qual que é a minha distribuição, qual que é a minha versão. Então, para isso, eu vou executar o comando cat /etc/os-release e tenho aqui a informação da minha distribuição, é o Ubuntu 22.04.4 LTS. Essa informação é de extrema importância, pois é através dela que nós vamos seguir a documentação da Microsoft para fazer a instalação do SQL Server. Outro ponto de extrema importância é que aqui eu estou autenticado com o usuário Drops, e para fazer qualquer instalação em servidores Linux eu preciso me autenticar com o usuário root. Então, para isso eu vou executar o comando sudo su- e agora sim eu estou com o usuário root. Percebam que aqui mudou o símbolo de cifrão para cardinal ou o símbolo de hashtag. E se eu executar o comando id, eu estou aqui autenticado com o usuário root. Para facilitar e ganharmos tempo aqui com o nosso vídeo, eu já deixei preparado o acesso com um link para a instalação no SQL Server para Ubuntu na versão 20.04 e 22.04. Então, nossa versão aqui é 22.04. Todos os links que forem utilizados aqui em serviços estarão devidamente registrados na descrição do vídeo. Não precisem ficar preocupados em anotar, eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo. Então, para fazer a instalação do SQL Server, existem alguns pré-requisitos, caso vocês não tenham se atentado aos pré-requisitos do Linux, tem aqui na descrição da Microsoft, ou podemos ir direto aqui para a instalação. Então, eu já selecionei a versão correta aqui do SQL Server e vou seguir todo o processo. Aqui ele pede para a gente executar esse comando curl para baixar a chave pública para atualização do repositório. Para fins didáticos, eu vou utilizar a opção de baixo, porque ele vai mostrar a chave pública sendo baixada aqui no nosso ambiente. Então, simplesmente vou copiar o comando, botão direito, ele já cola aqui no terminal do Linux e eu dou Enter aqui no Linux e ele executa o comando. Então, ele executou o comando curl e baixou aqui a chave pública do repositório. Agora ele fala, ó, baixe e registre manualmente o repositório Ubuntu do SQL Server. Então eu vou baixar o repositório do SQL Server da Microsoft aqui no meu servidor. Perfeito, já fiz, executei o comando, copiei a linha de comando, colei aqui no terminal e ele executou com sucesso. Agora eu vou executar dois comandos. O primeiro é para atualizar a lista de repositórios, que é o apt-get update. Ele vai listar todos os repositórios e vai fazer a atualização necessária dos pacotes disponíveis em cada um deles. O segundo comando é para instalar o SQL Server. Então percebam que ele já tem a opção "-y" aqui que ele faz a confirmação direto. Então, com o botão direito, ele já copia a linha de comando de instalação. Eu vou dar Enter e ele vai fazer a instalação do SQL Server aqui para nós. Então, ele já fez a instalação, já fez toda a atualização que nós precisávamos e disse que não há nenhuma ação necessária, não preciso reiniciar aqui nenhum serviço ou nenhum container. No caso de vocês, pode ter alguma necessidade de restartar um serviço, eventualmente restartar até o sistema operacional. Nosso ambiente aqui já estava preparado, então não houve essa necessidade. Mas é tranquilo, é só fazer o que o utilitário de instalação pede para que seja executado. O próximo passo é configurar o SQL Server. Então eu vou executar aqui a linha de comando /opt /mssql /bin /mssql-conf setup. É através desse utilitário que nós vamos configurar
todas as funcionalidades do SQL Server para que a gente possa personalizá-lo e parametrizá-lo de acordo com as nossas necessidades. A primeira questão que ele pede aqui para mim é qual tipo de licenciamento que eu vou utilizar. Vocês podem utilizar aqui as opções de avaliação para Developer ou Evaluation, a Express, que é free e possui algumas limitações, ou qualquer outra versão ou licenciamento que você possua na tua empresa. No meu caso, que eu vou escolher a Standard, que é o licenciamento que eu possuo. Ele pergunta, olha, esse produto possui Software Assurance? No meu caso, eu vou colocar aqui que não. Se vocês tiverem, pode colocar que sim. E agora ele pede para colocar uma senha para o System Administrator, o usuário SA. Então eu vou colocar a senha aqui, ó, Password 123. Password 123. Essa senha tem alguns pré-requisitos, né? Precisam ter 8 caracteres. Então, fiquem atentos aí na hora da instalação. Muito bem, fez a configuração perfeita, não deu nenhum erro, disse que a configuração foi executada com sucesso e que agora o SQL Server está inicializando. Vamos executar o comando aqui de status para verificar o que está sendo executado no momento. Bom, ele já mostra aqui para mim que o SQL Server ele está ativo e sendo executado e o serviço está completamente no ar. Ele está no ar há 20 segundos. Se eu executar o comando novamente, agora ele já mostra que está em execução há 34 segundos. Ótimo! Meu SQL Server agora está instalado e a partir de agora eu posso começar a criar bases de dados, tabelas, fazer input de informações e utilizar o SQL Server da maneira que eu desejar. Mas vamos continuar aqui com a parte de instalação para o utilitário da linha de comando, o SQL CMD. A instalação do SQL CMD é basicamente a mesma instalação que nós fizemos do SQL Server. Então eu vou baixar o registro do repositório. Então, baixei a chave. Agora sim, eu vou pegar o registro do repositório Microsoft para Ubuntu. Então eu tenho que estar atento à minha versão. A minha versão é 22.04. Copio aqui a linha de comando. Faço lá o registro, perfeito, registro executado com sucesso. E agora eu vou fazer o mesmo processo de atualização dos repositórios e instalação dos pacotes. Então eu vou fazer o update dos repositórios. E agora ele vai instalar as ferramentas de gerenciamento do SQL Server para que o SQL CMD execute. Ele vai instalar aqui, ó, MSSQL-Tools S18, que é a versão. Além disso, vai instalar também o Unix ODBC. Com a instalação executada, é importante que a gente configure esses binários no path do sistema operacional para que a gente consiga executar esse comando de qualquer diretório. Então eu vou continuar seguindo a documentação. Vou fazer o export do path para a seção ativa e vou copiar aqui o registro do path para o profile de qualquer outra seção que possa ser criada. Então, a hora que eu der logoff aqui nesse ambiente e fazer o login novamente no Linux, eu terei o path exportado. O próximo passo é realizar a conexão. Então, eu vou copiar aqui o comando, botão direito colar, e aqui está escrito Your Password. Eu vou substituir pela minha senha que eu configurei na minha base de dados, que é Password. E agora eu vou dar Enter. Então, ó, o comando SQL CMD no servidor localhost com o usuário SA, que é o único que existe, e com a senha que nós criamos. Vocês podem se deparar com esse tipo de erro, mas basta colocar aqui a opção "-C" para ele ignorar a solicitação do certificado digital. Essa solicitação é um pré-requisito do driver, da versão do driver da Microsoft, do ODBC, para se conectar à base de dados. Então vamos colocar a senha correta aqui, que é Password 123, com a opção "-C". Assim eu não tenho o erro do certificado digital.
Feito isso, já estou conectado ao meu banco de dados SQL Server. A partir daí, eu posso criar as minhas bases de dados, fazer o input das minhas informações e trabalhar normalmente. Vamos fazer um teste? Select name from sys databases. Eu vou pedir para ele me exibir todas as bases de dados de sistemas. Então eu tenho aqui master, tempdb, model e msdb. Já estou com o meu banco de dados SQL Server no ar, sendo executado e 100% funcional. Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos criar uma base de dados que tenha pelo menos uma tabela com algumas informações, para que a gente possa manipular esses dados e entender o pleno funcionamento. E também vamos instalar o gerenciador para Windows, o Management Studio, amplamente utilizado. Seguindo a própria documentação da Microsoft, nós temos um exemplo para criar uma base de dados chamada TestDB. E é isso que nós vamos fazer. Então já estou conectado ao nosso SQL Server através do SQL CMD, o nosso utilitário de linha de comando, e vou copiar o comando para criar a base de dados TestDB. Então eu sempre tenho que digitar o comando go para ele poder executar. E agora vejam que eu não tive resposta nenhuma do SQL Server. Como que eu sei que essa tabela foi criada? Nós vamos fazer um select na tabela sys databases. Novamente o comando go e ele aparece a base de dados ou database chamado TestDB devidamente criado. O próximo passo, eu tenho que ir para o contexto dessa base de dados para poder criar a tabela. Então eu vou executar o comando use testdb go. Lá eu estou agora dentro da base de dados testdb e a partir daí eu vou criar uma tabela. Esse comando está quebrado e se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para dentro do SQL CMD, ele vai dar um erro. Então eu já preparei o comando aqui dentro do Notepad, vou dar um copiar e colar e ele vai ser feito tudo numa linha só. Se eu digitar o comando go, ele executa. Agora nós vamos fazer o insert de duas linhas nessa tabela. Vou pegar aqui a primeira linha. Então nós vamos fazer um insert na tabela Inventory com os seguintes valores. Que é para o ID, valor banana para o campo nome ou para a coluna nome e 150 para a quantidade. Vamos dar o Enter, novamente o Go para que ele registre essa informação e vamos registrar aqui a segunda linha. Da mesma maneira, agora o ID é número 2, o valor do nome vai ser Orange ou laranja e a quantidade 154. Novamente vamos confirmar a alteração e agora eu já tenho uma tabela com pelo menos duas linhas. Se eu fizer aqui um select asterisco nessa tabela, eu vou verificar os meus dois registros, banana e orange, cada um com as suas quantidades. E se eu pegar aqui o exemplo da Microsoft, eu posso colocar a minha cláusula where, onde a quantidade for maior do que 152. Where quantity maior do que 152. Ele trouxe aqui que só tem um registro, que é a laranja, que tem quantidade de 154. Nós podemos aqui adicionar mais um registro também, por exemplo, o registro da fruta maçã. Basta copiar a linha e substituir os valores. O ID ele é único, então nós vamos mudar aqui para 3 e o valor nós vamos colocar Apple, mantendo a nomenclatura em inglês. E vou colocar a quantidade aqui 156, por exemplo. Go, ele registra a informação e se eu fizer agora o select com a cláusula where, onde a quantidade seja maior do que 152, teremos aqui o resultado de laranjas e maçãs. Laranja com 154 unidades e maçãs com 156. Perfeito! Então nós criamos a nossa base de dados, criamos a nossa tabela e
inserimos valores nessa tabela. O próximo passo é trazer a gestão desse banco de dados pelo utilitário Windows, o Management Studio, amplamente conhecido e utilizado aí na grande maioria das empresas para gerenciar as bases de dados de SQL Server. Já deixei aqui também pronto o link para fazermos o download do Management Studio. O link estará disponível na descrição do vídeo, não se preocupe. Então, fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, eu já caio direto aqui na página do Management Studio. Vou maximizar a tela para ficar melhor a nossa visualização. E ele está na versão 20.1. Você pode baixar essa versão ou escolher outras versões. Aqui estão todas as documentações e idiomas disponíveis. O que nós vamos fazer? Nós vamos clicar aqui direto para baixar a versão 20.1 do produto. Então, ele vai fazer o download do produto, está realizando aqui, ele vai fazer um download do instalador, é bem pequenininho e já concluiu. Percebam aqui, ó, tem 485 megas. Indo lá na minha área de download, eu tenho o utilitário de instalação. Então ele está aqui, ó, SQL Server Management Studio. Duplo clique no instalador e ele vai disparar a instalação. Sim, quero que faça a instalação, execute. E vou minimizar aqui todas as outras janelas que estão abertas. Então ele traz aqui já a versão Release 20.1, Microsoft SQL Server Management Studio. Ele vai instalar no C2 Program Files. É isso mesmo que eu quero. Clico no botão Instalar. A instalação foi concluída com sucesso, não houve nenhuma interação, não houve nenhum erro, basta clicar no botão Close. E agora, utilizar a ferramenta. Clicando aqui no botão Windows, nós temos o SQL Server Management Studio. Com o SQL Server Management Studio aberto, nós vamos configurar a nossa conexão com o servidor. Então aqui no Server Name eu posso colocar o nome do servidor ou o endereço IP. No nosso caso, nós vamos utilizar o endereço IP. Então eu volto aqui no meu servidor Linux e executo o comando IPA. E ele mostra qual que é o meu endereço IP, ó, 10.0.0.8. 10.0.0.8 e o tipo de autenticação. Nós vamos utilizar a autenticação SQL Server. O nosso usuário vai ser o System Administrator, que é o SA, e a senha que foi definida, que é a Password 123. Não precisa de mais nenhuma outra informação, basta clicar no comando Connect. Agora ele conectou aqui ao meu banco de dados, eu tenho uma visualização gráfica agora das informações, tenho aqui as minhas bases de dados, a minha base de dados TestDB está aqui, as minhas tabelas, nós criamos a tabela DB Inventory, e se eu fizer um Select nessa tabela, deve haver as três linhas ou os três registros que nós fizemos o Insert, né, de maçã, laranja e banana. Então a tabela está aqui devidamente criada. Agora eu posso fazer toda a gestão da minha base de dados, posso criar uma segunda base, posso fazer o que eu quiser. Vamos clicar com o botão direito na base de dados chamada TestDB e ir em Propriedades. Nós temos aqui o tamanho dos arquivos, o espaço que está sendo ocupado, o collation e assim por diante. Se eu clicar aqui na opção de Files, eu tenho o tamanho inicial, se ela vai ter autogrowth, não vai, e aonde que ficam esses dados. Ele está lá no /var, /opt, /mssql, /data, porque como eu não fiz nenhuma personalização, o SQL Server veio configurado por padrão desta maneira. Então, se eu for lá no meu diretório, aqui ó, /var, /opt, mssql, data. Então, aqui eu tenho os meus arquivos. Vou colocar um H aqui para ficar mais bonitinho.
Então aqui eu tenho os meus arquivos, eu tenho todas as minhas bases de dados. Eu tenho a master, model, MSDB, tempdb e tenho aqui a testdb, que foi a que nós criamos. Por hora ela está com tamanho de 8 megas, não precisou crescer porque a gente não fez nenhum insert de dados maior do que isso. Bom, agora, como último requisito, quero fazer o backup dessa minha base chamada testdb. Não quero perder toda a informação que eu fiz até agora. Então eu venho aqui em tarefas, backup, e vou selecionar um destino para esse backup. E percebam que agora a navegação da File System é a navegação da File System do servidor Linux, onde ele está instalado, onde o SQL Server está instalado. Então eu vou escolher aqui, ó, /var, /upt, /mssql no diretório backup. Vou organizar o meu backup desta maneira. E aqui eu vou dar um nome para esse backup chamado bkp testdb. Ok, e vou mandar executar o job. Perfeito, o backup foi executado com sucesso. E se eu verificar aqui na File System, eu tenho o meu caminho /upt, /var, /msql e tenho o diretório backup. E aqui dentro eu tenho o arquivo de backup dessa base, bkp testmdb. Se eu pedir o tamanho dele, ele está com 4 megas. Obrigado por assistirem mais um vídeo do canal. Não deixe de curtir e nos seguir no YouTube. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários o conteúdo do próximo vídeo que você gostaria de assistir. Um grande abraço e até a próxima!